Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura aqui do nosso canal e você já sabe, aqui todos os dias a gente começa com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quinta-feira, dia 31 de agosto, o mês de agosto está acabando hoje, encerrando hoje. É um mês que deixa aí algumas marcas importantes em relação ao mercado. A gente vai falar isso já já, porque como sempre aqui no início eu vou pedir a você que gosta do nosso conteúdo, deixa o like, deixa agora, não perde tempo, enquanto eu estou falando aqui essa apresentaçãozinha, você já deixa o like, fica tudo certo, porque isso nos ajuda bastante. Aproveita também aí o espaço dos comentários para deixar aí suas sugestões, perguntas, elogios, críticas, fica à vontade, porque esse espaço é de vocês. E compartilhe esse vídeo com todo mundo, né? Compartilha no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, compartilha aí com sua lista de clientes, enfim, vamos fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo no canal. Piscou aqui na minha tela um dado novo, por isso que eu ia falando sempre que saísse um dado novo. Mas sempre que sair um dado novo a gente vai falar aqui também. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Ontem nós tivemos aí a divulgação do relatório EDP, né, de empregos, e que ele veio, assim, de uma certa maneira, confirmando o que a gente tinha visto no dia anterior, no relatório JOLTS. Os dados de emprego nos Estados Unidos, mais uma vez, um relatório importante, veio abaixo do que se imaginava. Isso, de uma certa maneira, eu já expliquei aqui para vocês diversas vezes, é positivo. A expectativa era de criação de 195 mil vagas, veio 177 mil. A gente sabe que se o mercado de trabalho de uma certa maneira arrefece lá nos Estados Unidos, quer dizer, em qualquer economia, isso significa que você vai ter uma propensão menor ao consumo e isso, de uma certa maneira, vai favorecer a inflação e é o que o Fed espera. A gente teve também divulgação do PIB do segundo trimestre, veio 2,1 quando a expectativa era 2,4, isso mostra que a economia está crescendo, mas também não tanto quanto se imaginava, o que de uma certa forma também é positivo para o Fed nesse momento. Esses dados que a gente viu ontem nos Estados Unidos, eles fizeram com que aquela ferramenta, o FedWatch, já falei aqui também diversas vezes, que mede a expectativa do mercado em relação ao que o Fed vai fazer lá na reunião do FONC, que é o equivalente ao Copom deles lá, né, o Comitê de Política Monetária, que vai decidir as taxas de juros. O FedWatch ontem apontava, como maioria, né, como dados acima de 50%, não somente uma pausa no ciclo de alta dos juros por lá, e sim duas pausas. Na reunião de setembro já tem algo em torno de 90% no mercado acreditando que o Fed não mexe na taxa de juros agora, e já há uma expectativa de 54% de que esse dado também não será alterado, essa taxa também não será alterada na reunião de novembro. Essa animação por lá fez com que os principais índices de bolsa fechassem no positivo. Para a gente ter ideia aqui, Dow Jones fechou em alta de 0,11, S&P fechou em alta de 0,38 e Nasdaq fechou em alta de 0,54. Já aqui no Brasil, hoje nós vamos ter a entrega da PLOA, né, do projeto de lei orçamentária anual pela equipe econômica para o Congresso por volta das 16 horas. O projeto ele vai com uma expectativa de arrecadação, um plano de arrecadação da ordem de 168 bilhões, o que já seria aí necessário, o suficiente para que o governo entregasse a sua meta de déficit zero em 2024. Esse projeto ele vem pautado, segundo informações da própria equipe econômica, em 3 pilares: recuperação fiscal, isonomia tributária e nova relação com a Receita Federal. Quando ele fala em recuperação fiscal, é algo que está muito atrelado, por exemplo, àquela questão da votação do CARF, que inclusive ontem foi aprovada pelo Senado, onde o governo voltaria a ter o chamado voto de qualidade no CARF, que é aquela Câmara de Arbitragem de Questões Tributárias. Quando você tem um problema tributário, você questiona um imposto contra o governo, a partir de agora, o próprio governo que vai decidir, vai dar o voto de Minerva caso haja um empate. Então, o governo acredita que recuperando passivos fiscais, que foi deixado para trás, ele vai arrecadar esse ano aí algo em torno de 50, esse ano não, no próximo ano, 50 bi para essa caixinha dele aí para fechar esses 168 bilhões. Quando a gente fala de isonomia tributária, a gente está falando aí das questões que a gente viu também nos últimos dias, uma parte delas inclusive fez peso ontem no Ibovespa, que é a questão da extinção da JCP, ou seja, esse benefício de um acionista seria extinto, porque ele passaria a ser tributado também, e a questão da tributação dos fundos exclusivos. E na nova relação com a Receita Federal, o governo acredita que ele pode otimizar
a questão da fiscalização para evitar a formação de novos passivos tributários, ou seja, a gente teria uma Receita Federal mais eficiente, arrecadando de maneira mais eficiente, não deixando que, impedindo aí, né, ou pelo menos minimizando as questões de sonegação fiscal. Como é que o mercado vê isso? Isso eu já falei ontem aqui. O mercado vê no papel bacana, a gente gosta, o projeto nos agrada aos olhos quando a gente vê. O problema é que o mercado não acredita que isso vai acontecer. A gente tem visto aí, essa semana, mais uma vez, dados de superávit, o governo ele não consegue entregar sequer próximo do 0 a 0. Está bem dentro, mas assim, bem dentro, bem aprofundado no cheque especial, vamos assim dizer. Então, a verdade é que, se não houver uma mudança radical do comportamento de gastos desse governo, essa meta de déficit zero ela simplesmente vai ficar só no papel mesmo. E como eu disse, ontem algumas coisas pesaram no Ibovespa, né? O Ibovespa ontem caiu mais uma vez, né? Ele vem numa montanha-russa aí desde que fechou lá aquele recorde histórico de 13 pregões seguidos, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Se a gente considerar no mês a queda do Ibovespa é de 3,61%, se a gente for olhar o número de pregões que ele caiu, não é nenhum número tão ruim, né? Na semana o Ibovespa acumula alta de 1,47 no ano, uma alta de 7,11%. Né? A gente acredita aí que, destravando essas questões que estamos finalizando o mês, a gente vem falando isso desde lá de julho, a gente pode ter aí um mês de setembro um pouco melhor. O que fez o Ibovespa patinar ontem mais uma vez? Incertezas em relação à questão de JCP, né? Bancos e setor financeiro foi quem mais pesou ontem no índice. China patinando também, então de alguma forma a gente tem esses dois principais elementos ainda pesando contra o nosso Ibovespa. E lógico também, como eu falei, a descrença ontem à tarde a Simone Tebet falou, tentou explicar como se daria essa questão do déficit zero, o mercado ele cruzou o braço, abanou a cabeça e disse, tá bom, vamos ver na prática então. E foi isso que aconteceu. O Ibovespa na sessão de ontem fechou em queda de 0,73%, cotado a 117.535 pontos. Altas e baixas no dia de ontem, a gente teve CVC, que subiu 17,09, reflexo aí das empresas de milhas que estão... Hot Milhas também agora, além da 123 Milhas, a Hot Milhas também está indo à bancarrota, isso de uma certa maneira favorece a CVC, já que são concorrentes como operadoras de turismo. Dexco subiu, foi a segunda maior alta, 3,03%. Na ponta oposta, maiores quedas, Via Varejo, né, ou somente Via, caiu 6,99% e IRB caiu 5,19%. Dólar ontem fechou em alta de 0,70, cotado a 4,893. No nosso calendário hoje nós temos alguns dados importantes, inclusive acabou de sair aqui, foi aquele que piscou na minha tela lá no início da nossa gravação, inflação da zona do euro. A expectativa era que viesse 5,1, o dado veio 5,3, ou seja, 0,2 acima do esperado. O Banco Central Europeu continua tendo bastante trabalho. A gente viu na semana passada, a Christine Lagarde na sexta-feira falou lá em Jackson Hole de que o trabalho permanece, a gente está vendo aí dados chegando de que de fato permanece mesmo. Nós vamos ter ainda hoje superávit orçamentário aqui do Brasil, dívida bruta, né, dívida PIB, e taxa de desemprego. O núcleo PCI, que é aquele dado de inflação preferido do Fed, nós vamos ter hoje também, o payroll é amanhã, e pedido de seguro-desemprego, que sai toda quinta-feira, são dados importantes também, ainda no dia de hoje. Minério de ferro, fechou em alta de 0,57, petróleo Brent, mercado aberto agora subindo 0,50, moedas, peso mexicano caindo 0,09, moeda sul-africana caindo 0,93, rublo caindo 0,14, lira turca praticamente no 0 a 0, caindo 0,01, dólar australiano caindo 0,15, dólar neozelandês caindo 0,17, ou seja, todo mundo caindo hoje, por incrível que pareça, no dia que todo mundo cai, quem cai menos é justamente a lira turca. O DXY nesse momento em alta de 0,38 não seria surpresa nenhuma, afinal de contas, todas as moedas, principalmente as emergentes, estão em queda. Bolsas,
Na sessão de hoje já encerrada na Ásia, o Nikkei em Tóquio fechou em 0,74 de alta, o Hang Seng em Hong Kong fechou em queda de 0,49 e o CSI 300 em Xangai, na China, fechou em queda de 0,61. Mercados abertos na Europa agora, Paris caindo 0,05, Frankfurt subindo 0,61, Madrid subindo 0,20, Londres subindo 0,04, Eurostock subindo 0,12, futuros americanos, Nasdaq caindo 0,1, Dow Jones subindo 0,33, S&P Futuro subindo 0,08 e o nosso ETF de bolsa lá fora, o EWZ, em pré-abertura, a princípio, nesse momento, 0-0. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Desejo a todo mundo aí uma excelente quinta-feira, bons negócios a todos, um abraço, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.